19 de janeiro de 2010, Hotel Al Bustan Rotana, Dubai. Mahmoud Al-Mabhouh entra no quarto 230 às 20h27. Às 20h30, dois homens vestindo uniformes de serviço de quarto batem à porta. Ele abre. 3 minutos depois, está morto. Às 20h45, os homens saem calmamente pelo corredor, atravessam o lobby e desaparecem na noite de Dubai. Mas aqui está o detalhe que transformou este caso em escândalo global. 27 agentes do Mossad já haviam deixado o país antes que o corpo fosse descoberto. E as câmeras de segurança capturaram tudo. Esta não é ficção. Isto aconteceu. Está completamente documentado. Mahmoud Al-Mabhouh não era turista. Era comandante militar sênior do Hamas, cofundador das brigadas Izz ad-Din al-Qassam, braço armado da organização. Para Israel, era um dos homens mais procurados do planeta. Responsável pelo sequestro e assassinato de 2 soldados israelenses em 1989, coordenador de redes de contrabando de armas entre Irã e Gaza, arquiteto de túneis que permitiam infiltração em território israelense. Durante 2 décadas, moveu-se pelas sombras entre Gaza, Síria, Irã e Europa, usando dezenas de identidades falsas. E em janeiro de 2010, cometeu o erro fatal. Tornou-se previsível. O que aconteceu naquela noite no quarto 230 expôs algo que governos preferem manter oculto. A existência de sistema global, onde estados eliminam alvos em solo estrangeiro com precisão cirúrgica, deixando para trás apenas a ilusão de causas naturais. Esta é a história de como serviços de inteligência transformam assassinato em arte burocrática, de como 27 pessoas coordenaram a execução perfeita e de como câmeras de segurança destruíram anos de planejamento em questão de horas. Compreender como Al-Mabhouh morreu exige compreender quem ele era e por que Israel o caçou durante 20 anos. Nascido em 1960 no campo de refugiados de Jabalia, norte da faixa de Gaza, Mahmoud cresceu sob ocupação militar israelense. Seu pai era operário da construção civil. Sua mãe cuidava de 7 filhos em barraco de 3 cômodos. Jabalia era um dos lugares mais densamente povoados do planeta. 80 mil pessoas comprimidas em 2 quilômetros quadrados. Esgoto a céu aberto. Água racionada. Tanques israelenses patrulhando ruas estreitas. Para jovens como Mahmoud, existiam poucas escolhas. Resignação, fuga ou resistência. Ele escolheu resistência. Na adolescência, durante a primeira intifada em 1987, Mahmoud estava nas ruas atirando pedras em jipes militares. Mas diferente de outros militantes, ele observava padrões, horários de patrulhas, pontos cegos, rotas de fuga. Enquanto outros reagiam com raiva, ele reagia com cálculo. Essa mentalidade analítica o diferenciou desde cedo. Não era apenas mais um militante emocional, era estrategista em formação. Em 1989, aos 29 anos, Mahmoud coordenou a operação que mudaria sua vida e selaria seu destino. 2 soldados israelenses, Avis às Portas e Ilan Saadon, foram sequestrados em diferentes pontos. Mantidos em cativeiro, executados, seus corpos enterrados em local secreto. Israel mobilizou recursos massivos para encontrá-los. Levou anos. Quando finalmente localizaram os restos mortais, Mahmoud já estava no topo da lista de alvos prioritários do Shin Bet. Mas antes que pudessem capturá-lo, ele desapareceu. Fugiu para Egito, depois Sudão, eventualmente estabelecendo-se em Damasco sob proteção do regime sírio. A partir da Síria, Mahmoud reconstruiu-se como operador internacional. Não era mais apenas militante local. Tornou-se coordenador logístico de alto nível, ligando Hamas a fornecedores externos. Seu trabalho: garantir fluxo constante de armas, dinheiro e treinamento militar da Síria e Irã para Gaza. Durante os anos 1990 e 2000, Al-Mabhouh desenvolveu reputação como engenheiro de redes clandestinas.
Ele coordenava rotas de contrabando através da Península do Sinai, supervisava a construção de túneis sob fronteira Egito-Gaza, facilitava transferências financeiras através de bancos discretos no Golfo. Não planejava atentados suicidas. Construía infraestrutura que permitia que outros os executassem. Era menos visível que líderes políticos do Hamas, mas infinitamente mais perigoso para operações de longo prazo. Inteligência israelense o rastreava obsessivamente. Sabiam que ele viajava com múltiplos passaportes falsos. Sabiam que coordenava com oficiais iranianos. Sabiam que sua rede havia facilitado a entrada de mísseis Grad e Fajr em Gaza durante anos, mas capturá-lo ou eliminá-lo era complexo. Ele operava principalmente em países hostis a Israel. Síria oferecia proteção. Irã oferecia recursos. Mahmoud entendia que, enquanto permanecesse em territórios seguros, estaria relativamente protegido. Mas em janeiro de 2010, ele cometeu o erro crítico. Reservou viagem a Dubai. Dubai era território neutro. Emirados Árabes Unidos mantinham relações comerciais discretas com Israel, apesar de não terem relações diplomáticas oficiais. A cidade era centro financeiro global, ponto de encontro para negócios legítimos e ilegítimos. Para Al-Mabhouh, era local ideal para reuniões discretas com intermediários iranianos sem exposição de Damasco ou Teherã. Para o Mossad, era oportunidade que não se repetiria. A operação começou semanas antes de Mahmoud embarcar. Unidade Caisareia do Mossad, braço responsável por eliminações no exterior, iniciou vigilância intensiva. Interceptaram comunicações, rastrearam padrões de viagem e identificaram que ele planejava viagem a Dubai em meados de janeiro. A partir daquele momento, cada detalhe foi calculado: composição da equipe, identidades de cobertura, rotas de entrada e fuga, métodos de execução, eliminação de evidências. 27 agentes foram mobilizados, número extraordinariamente alto para a operação deste tipo, mas refletia complexidade logística. Não bastava eliminar alvo. Precisavam fazê-lo sem deixar rastros, sem gerar escândalo diplomático, sem comprometer redes futuras. Cada agente tinha função específica: vigilância, execução, suporte, comunicações, distração, fuga. Entre 14 e 19 de janeiro, os agentes começaram a chegar ao aeroporto internacional de Dubai. Usavam passaportes de Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha e Austrália. Todos documentos falsos, mas de qualidade impecável. Fotos eram de pessoas reais, em alguns casos, cidadãos que viviam em Israel e cujas identidades foram clonadas sem seu conhecimento. Isso geraria escândalo diplomático posterior, mas no momento da operação, os documentos eram indistinguíveis de autênticos. Os agentes não viajaram juntos, chegaram em voos separados, fizeram check-in em hotéis diferentes, alugaram carros de empresas diferentes, comunicavam-se por telefones descartáveis e mensagens codificadas. Cada um mantinha cobertura turística ou profissional convincente. Para funcionários de hotéis e agentes de imigração, eram apenas mais um grupo de europeus em Dubai para negócios ou lazer. Enquanto isso, Mahmoud Al-Mabhouh voou de Damasco para Dubai em 19 de janeiro, usando o passaporte palestino em nome falso. Ele havia feito essa viagem antes. Acreditava que Dubai era seguro. Chegou no início da tarde, passou pela imigração sem problemas, pegou táxi até Hotel Al-Bustan Rotana, em Bur Dubai, bairro comercial discreto longe das áreas turísticas ostentosas. O que Mahmoud não sabia era que estava sendo observado desde o momento em que desembarcou. Equipe de vigilância já estava no aeroporto. Câmeras ocultas registravam seus movimentos. Quando ele entrou no táxi, outro carro já o seguia discretamente. Quando chegou ao hotel, agentes já estavam no lobby.
Quando fez check-in no quarto 230, sistema estava totalmente ativado. Ele era alvo de operação com meses de preparação, coordenada em tempo real por central de comando que monitorava cada passo. Às 15h25, Al-Mabhouh entrou no quarto 230. Colocou mala sobre cama, ligou o ar-condicionado, sentou-se, fez algumas ligações telefônicas. Às 16h10, saiu do hotel, pegou táxi, foi até shopping center próximo. Aparentemente estava matando tempo antes de reunião noturna agendada. Agentes o seguiram discretamente. Ele comprou camisas em loja, tomou café. Voltou ao hotel às 19h40. Durante sua ausência, algo crítico aconteceu. 2 agentes, vestidos como técnicos de manutenção, entraram no quarto 230. Tinham chave mestra fornecida por contato interno do hotel. Nunca confirmado oficialmente, mas altamente suspeito, dado o nível de acesso. Instalaram dispositivos de vigilância. Verificaram o layout do quarto. Fotografaram tudo. Saíram em menos de 6 minutos, sem deixar sinais visíveis de invasão. Quando Mahmoud voltou às 19h40, não percebeu nada anormal. Entrou no quarto, trancou porta, deitou-se na cama totalmente vestido. Aparentemente estava cansado da viagem. Descansaria antes da reunião noturna. Às 20h24, câmeras do corredor capturaram imagem que se tornaria icônica. 4 homens caminhando calmamente em direção ao quarto 230. 2 usavam bonés de tênis. 1 carregava bolsa esportiva. Outro falava ao celular. Pareciam hóspedes comuns, mas análise posterior revelaria que eram equipe de execução. Às 20h27, 2 deles bateram à porta do quarto 230. Mahmoud abriu. Não havia olho mágico na porta. Erro fatal. No segundo em que a porta se abriu, os homens entraram forçadamente. Mahmoud era homem forte, treinado em combate, mas estava desprevenido. Foi subjugado em segundos. Um dos agentes aplicou técnica de estrangulamento por trás, cortando o fluxo sanguíneo cerebral. Mahmoud perdeu consciência rapidamente, provavelmente em menos de 30 segundos. Então, vieram os 3 minutos de silêncio. O que exatamente aconteceu naqueles 3 minutos nunca foi completamente revelado. A autópsia posterior indicou marcas compatíveis com asfixia e estrangulamento. Análise toxicológica detectou traços de drogas sedativas. Teoria mais aceita é que Mahmoud foi estrangulado até perder consciência, depois asfixiado com travesseiro ou sufocado manualmente até morte cerebral. Drogas podem ter sido usadas para garantir que não recuperasse consciência. A cena foi cuidadosamente preparada para parecer morte natural. Corpo foi colocado na cama em posição de descanso. Cobertores arrumados, roupas ajustadas. Nada no quarto indicava luta. Porta foi trancada por dentro usando ferramenta especial que permitia acionar fechadura sem deixar chave. Para quem encontrasse o corpo, pareceria que Mahmoud trancou porta, deitou-se e morreu de ataque cardíaco durante sono. Às 20h45, os homens saíram do quarto. Câmeras capturaram tudo. Caminharam calmamente pelo corredor, desceram pelo elevador, atravessaram o lobby sem pressa. Um deles até parou para falar ao telefone perto da recepção. Saíram pela entrada principal. Entraram em carros separados, desapareceram na noite de Dubai. Nas próximas horas, os 27 agentes executaram plano de fuga coordenado. Cada um seguiu rota diferente. Alguns voaram para a Europa naquela mesma noite. Outros esperaram até manhã seguinte. Usaram companhias aéreas diferentes, horários diferentes, destinos diferentes. Em menos de 24 horas, todos haviam deixado Dubai. Não havia mais ninguém do Mossad em território emiradense quando o corpo de Al-Mabhouh foi finalmente descoberto. Funcionário do hotel bateu na porta do quarto 230 às 13h30 do dia seguinte, 20 de janeiro. Check-out deveria ter sido às 12 horas. Não houve resposta. Gerente foi chamado. Abriram porta com chave mestra. Encontraram Mahmoud deitado na cama, aparentemente dormindo. Quando se aproximaram, perceberam que estava morto. Corpo já apresentava rigidez cadavérica.
Polícia de Dubai foi acionada. Investigadores iniciais não viram sinais de crime. Quarto estava trancado por dentro, sem sinais de luta, sem objetos faltando. Parecia morte natural. Relatório preliminar classificou como ataque cardíaco. Caso seria arquivado rapidamente. Mas então, identificação revelou quem era a vítima. Quando autoridades palestinas foram notificadas e confirmaram que o morto era Mahmoud al-Mabhouh, comandante militar do Hamas, procurado por Israel, tudo mudou. Hamas imediatamente acusou o assassinato pelo Mossad. Dubai iniciou investigação completa. E foi aí que descobriram algo extraordinário. Câmeras de segurança do hotel haviam capturado a operação inteira. Durante semanas seguintes, investigadores de Dubai analisaram centenas de horas de gravações. Rastrearam 27 pessoas que chegaram a Dubai em datas próximas. Hospedaram-se em hotéis diferentes, mas cujos movimentos convergiam para Al Bustan Rotana nas horas críticas. Identificaram os rostos, rastrearam os passaportes, reconstruíram toda a operação minuto a minuto e então fizeram algo sem precedentes, tornaram público. Em 15 de fevereiro de 2010, Polícia de Dubai realizou coletiva de imprensa transmitida globalmente. Mostraram fotos dos 27 suspeitos. Revelaram nomes falsos usados. Exibiram filmagens de câmeras de segurança mostrando agentes entrando e saindo do hotel. Anunciaram mandados de prisão da Interpol. Acusaram formalmente Israel de orquestrar assassinato em solo emiradense. Escândalo foi global e imediato. Reino Unido descobriu que 12 passaportes britânicos falsos foram usados, alguns clonando identidades de cidadãos israelenses residentes em Londres. Irlanda identificou 3 passaportes irlandeses fraudulentos. França, Alemanha e Austrália fizeram o mesmo. Todos convocaram embaixadores israelenses. Todos exigiram explicações. Reino Unido expulsou o diplomata israelense em retaliação. Israel manteve silêncio oficial. Não confirmou, não negou. Primeira-ministra à época, Tzipi Livni, disse apenas: Israel nunca comenta sobre operações de inteligência. Essa postura de negação plausível é padrão em casos assim. Estado mantém distância formal, enquanto serviços de inteligência continuam operando nas sombras. Para o Mossad, operação foi sucesso operacional, mas desastre de relações públicas. Objetivo principal foi alcançado. Al-Mabhouh estava morto. Rede de contrabando que ele coordenava foi desarticulada temporariamente. Hamas perdeu o operador-chave, mas a exposição pública comprometeu identidades de cobertura usadas há anos. Relacionamento com países que forneceram passaportes foi danificado. E métodos operacionais foram revelados em detalhes sem precedentes. Lições foram aprendidas de ambos os lados. Hamas intensificou segurança para líderes remanescentes. Operadores importantes deixaram de viajar para territórios neutros. Síria e Irã fortaleceram proteções. Dubai instalou sistemas de vigilância ainda mais sofisticados. E o Mossad voltou para a prancheta, ajustando protocolos para a próxima operação. Porque haverá próxima operação. E próxima depois dessa. A morte de Al-Mabhouh não encerrou nada. Foi apenas episódio em conflito que não tem fim visível. Novos líderes surgiram no Hamas. Novas redes foram construídas. E Israel continua caçando aqueles que considera ameaças existenciais. Lista de alvos nunca diminui, apenas muda de nomes. Hoje, quase 15 anos depois, quarto 230 do Al Bustan Rotana continua sendo alugado para hóspedes. Hotel foi reformado, camas trocadas, carpetes substituídos, mas nada apaga o que aconteceu ali. Para funcionários antigos, o quarto carrega peso silencioso. Alguns hóspedes que descobrem a história pedem transferência. Outros, curiosamente, fazem questão de ficar. O que torna este caso extraordinário não é apenas a execução técnica da operação, é a transparência forçada que se seguiu.
Pela primeira vez, a operação do Mossad foi completamente exposta em tempo real. Rostos dos agentes foram vistos, métodos foram revelados, rota de fuga foi rastreada. E o mundo viu exatamente como estados modernos eliminam alvos em solo estrangeiro. Isso revelou verdade desconfortável sobre ordem global. Existem duas leis, uma para civis comuns, outra para estados com capacidade e vontade de operar fora das regras. Serviços de inteligência matam pessoas rotineiramente. Fazem isso com a aprovação de governos democraticamente eleitos. E raramente são responsabilizados, porque segurança nacional sempre supera justiça individual quando estados decidem que supera. Mahmoud al-Mabhouh não era inocente. Coordenou operações que mataram israelenses. Facilitou o contrabando de armas usadas contra civis. Segundo padrões de Israel, era alvo legítimo. Mas ele também era ser humano, marido, pai de 5 filhos. E foi executado em país estrangeiro sem julgamento, sem tribunal, sem possibilidade de defesa. Esse é o mundo real das operações de inteligência. Não há moralidade clara, não há vilões e heróis, apenas estados competindo por segurança e poder, usando violência quando acreditam que violência serve a seus interesses. E indivíduos como al-Mabhouh, que escolheram caminho de resistência armada, tornam-se peças em jogo muito maior que qualquer vida individual. A Operação Dubai expôs algo que governos preferem manter oculto: existência de sistema global, onde certas pessoas podem ser eliminadas em qualquer lugar, a qualquer momento, por estados com vontade e recursos necessários. Não importa soberania, não importa lei, o que importa é capacidade operacional e vontade política. Israel não é o único ator neste sistema. Estados Unidos eliminou Osama Bin Laden em território paquistanês sem autorização. Rússia envenenou dissidentes em solo britânico. Arábia Saudita assassinou jornalista em consulado na Turquia. China persegue dissidentes no exterior. Todos os grandes poderes jogam esse jogo. Diferença é apenas nível de sofisticação e disposição para assumir riscos diplomáticos. O caso al-Mabhouh estabeleceu precedentes que reverberam até hoje. Mostrou que mesmo operações mais sofisticadas podem ser expostas por vigilância moderna. Demonstrou que estados podem ser forçados a prestar contas publicamente, mesmo que não legalmente. E confirmou que conflitos não terminam nas fronteiras. Eles seguem indivíduos onde quer que estejam. Para palestinos, Mahmoud tornou-se mártir. Seu funeral em Damasco atraiu milhares. Cartazes com seu rosto apareceram em Gaza. Hamas o celebrou como herói caído. Mas sua morte pouco alterou a trajetória do conflito. Redes que ele construiu foram reconstruídas. Líderes que ele treinou continuaram operando. Guerra seguiu seu curso inevitável. Para israelenses, operação foi mensagem. Não há lugar seguro para inimigos de Israel. Não importa quantas fronteiras você cruze, quantos nomes use, quão cuidadoso seja. Se você for alvo, será encontrado e será eliminado. Essa mensagem é central para a doutrina de segurança israelense. Dissuasão através de alcance global inquestionável. Quarto 230 permanece como monumento silencioso a essa realidade. Hotel continua funcionando normalmente. Hóspedes fazem check-in e check-out. Famílias tiram férias. Executivos fecham negócios. A vida segue. Mas para aqueles que conhecem a história, o quarto é lembrete permanente. Violência opera mesmo em lugares mais improváveis, executada por pessoas que parecem turistas comuns. E você nunca sabe quem está realmente sentado 2 fileiras atrás de você. Esta história é real. Cada nome, cada data, cada detalhe foi confirmado por investigações oficiais, relatórios policiais e cobertura jornalística global. Não é ficção, não é especulação,
É documentação de como o mundo realmente funciona quando governos decidem que violência é necessária. Se esta investigação mudou sua percepção sobre operações de inteligência, deixe suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para mais análises sobre guerras invisíveis que governos preferem manter em segredo. Porque enquanto você assiste este vídeo, outras operações estão sendo planejadas, outros nomes sendo adicionados a listas, outras vidas sendo calculadas em termos de ameaça versus custo operacional. O sistema continua funcionando, silenciosamente, eficientemente, indefinidamente.